Eu não sei como é que funciona para você, né? Você deve perceber muito essas questões da dinâmica familiar, né? Dessas faltas, né? Dessas ausências. E a gente trabalha muito por repetição, não é, Morgana? Uhum. Você acaba reproduzindo muito aquilo que você também viveu. Você vê Total. isso? Total. A maternidade, principalmente, né? Porque você Sim. pega. Por mais que tenha aquela coisa clichê, né? Quando eu for mãe, eu nunca vou fazer isso que a minha mãe fez Sim. comigo. Mas às vezes você se pega ali na maternidade, você olhando e falando assim, caraca, eu tô fazendo igualzinho minha Uhum. mãe. Porque é o seu ponto de referência. É onde você tem aquilo mais fresco em memória. E que Sim. aconteceu com você. Isso acontece muito com as questões do choro, né? Aquilo que eu tava falando engole esse choro, cala a boca, e você não ter paciência para ouvir aquele choro da criança, você quer rápido resolver, e tem hora que você precisa deixar a criança chorar, porque choro de criança é comunicação. Uhum. Então, às vezes a criança tá lá chorando e tal, ela tá comunicando para você, às vezes necessidade básica, fome, fralda, nananã, mas às vezes ela tá comunicando para você que ela quer um pouco mais de atenção, ou que ela tá exausta, então o corpo tá fazendo ela chorar para botar todas as substâncias que estão em excesso para fora, então tem que deixar um pouquinho mesmo, e às vezes a gente quer silenciar aquilo porque a gente não tolera, e a Uhum. gente não tolera porque na nossa infância não toleraram com a gente. E Sim. aí é todo um trabalho da gente poder olhar para dentro da gente, ver onde tá ali as nossas fraquezas e arrumar. Sim. Só que é o que você estava falando, eu achei essa frase incrível, romantização do cansaço, que é uma coisa que está acontecendo muito, né? Eu acho que na internet você vê dois extremos, e isso me preocupa demais. Uhum. O extremo das mães totalmente mais liberais, e aquele extremo das mães também de tudo que por exemplo, mãe que trabalha essa área mais das consultorias, que vai falar de Sim. sono, comportamento, elas vão lá, vão dar exemplo do que você pode fazer, mais tempo de qualidade com seu filho, faz isso, o que você pode falar no momento de comportamento, de birra, abaixa, agacha, olha na altura, todas essas dicas. E vai ter um outro movimento na internet, que são aquelas mães que vão, ou aquelas blogueiras que levantam a bandeira de, é fácil ela falar isso, mas ela tem babá. É fácil ela falar isso, mas ela não vive a rotina que eu tenho. É fácil ela falar, ei, acorda cedo, tira o pijama, mas ela não sabe como é que é a minha vida. Aí desestimula essa mãe que às vezes não sabe, pra onde eu vou? É. O que eu faço? E aí, às vezes, se ela tá super cansada, ela vai romantizar o cansaço. Sim. Eu tenho muito medo desse perfil de mulheres que estão romantizando o cansaço na maternidade para deixar a vida toda desequilibrada. É. Sabe? Não, vamos acordar e ficar de pijama o dia todo assim mesmo, porque eu tô cansada. E tudo bem se a criança for pro Uhum. pediatra de pijama e não sei o quê. Sim. Cara, tudo bem. Cada família faz o que quiser, mas a gente precisa ter algumas responsabilidades que são Sim. inertes à maternidade, que são inertes ao trabalho. E às vezes é muito louco isso, porque tem muita diferença. No trabalho, a pessoa se dedica de uma forma, se tem que ir de uniforme, vai de uniforme, se tem horário para fazer, faz. Mas em casa, ela tá tão cansada que aí ela deixa tudo a moda Deus dará. Sim. Aí depois ela quer cobrar daquela criança o adulto que aquela criança não pode ser. A criança não pode ser adulta, e não é nem porque ela não pode ser porque ela está fazendo birra e tal. Ela não consegue ser. O cérebro dela não consegue acompanhar isso. E ela Sim. precisa de você, adulto, para se corregular emocionalmente, para ela conseguir ter ali o ponto de equilíbrio dela. Então, se você não está bem emocionalmente, essa criança jamais vai estar. E o Uhum. adulto na casa da gente tem que ser você com maior de 18 anos, 20, 25, que a nossa maturidade cerebral vai chegar com 25 anos. Então, assim, se você não está sendo um adulto que vai pensar, que vai ter a paciência, que vai ter as emoções ali em dia regulado, essa criança também não vai ter. Sim. Então, quando a gente pensa muito nessa questão da romantização do cansaço, é muito esses pais que às vezes chegam querendo a fórmula mágica e a gente tem que às vezes falar e aí a pessoa não quer ouvir. Então, talvez hoje, quando você ligue, o podcast você pega logo esse corte de, mas você também tem que fazer um pouquinho, tem que se esforçar. E você vai É. falar assim, mas não era isso que eu queria ouvir? Mas a gente precisa, nem toda hora a gente vai ouvir aquilo que é gostoso para os ouvidos. Sim. Tem hora que a gente precisa dar sabe, dar esse puxãozinho de orelha de, olha, calma aí, vamos pegar aqui, como é que tá a sua rotina? Como é que tá seu dia hoje? Aí, beleza, realmente, não dá para acordar
só tenho tempo se eu acordar às 5h30 da manhã, mas não dá porque eu tô tão cansada. Beleza, não precisa acordar às 5h30 da manhã. Mas você consegue acordar 10 minutinhos antes e tomar o seu café sozinha? Experimenta você ter 10 minutos antes. Aí já tem esse lado do blogueiro que vai falar assim, mas 10 minutos faz muita diferença para uma mãe cansada. Faz, mas se você não quer sair do lugar que você tá, você vai ficar aí eternamente olhando as outras coisas acontecendo, você vai ficando frustrado, e aí vai ficando aquele caminho distante, e aí você vai ficando doente, com depressão, se afastando da criança, sem paciência, minha vida é um caos, minha vida não presta, por que eu fui ter esse filho, essa criança só atrapalhou a minha vida. Porque no final, às vezes fazia diferença, assim, você acordar 10 minutos e tomar seu café antes. É, muito real isso. Às vezes faz essa questão da atividade física, é que às vezes a gente acha que é só fazer para ficar com o corpo lá da gostosona. Não é. Atividade física produz serotonina, adrenalina, hormônios positivos que trazem felicidade para o nosso dia a dia, que às vezes estão em defasagem no nosso corpo. Para você não precisar ir para um nível, às vezes, de remédio, porque você está mal, mas não está numa depressão profunda que ainda não precisa do remédio, atividade física, e não é só academia, é uma corrida, né? É uma aula de dança, sei lá, alguma coisa que você goste muito. Sim. E vai trazer isso para poder trazer esse equilíbrio hormonal para o teu corpo, vai ajudar. Às vezes não dá para fazer sozinho, faz em casa com a criança, bota o tapete na sala, eu gosto de dançar. Bota a criança, vamos dançar junto. Mas você precisa.